Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre energia livre de Gibbs. E a gente começa o vídeo com um questionamento que é: por que o gelo derrete? Se a gente pega lá um cubo de gelo, coloca em cima da mesa, a gente vai começar a perceber a formação da água, que é o gelo está derretendo. Então, eu vou fazer uma outra pergunta, que é: esse processo libera energia? Quando eu estiver falando de liberação de energia, eu vou estar falando de entalpia. E a gente vai falar dos dois tipos de processos que nós temos. Nós vamos ter processos endotérmicos, que é quando a variação da entalpia for maior que zero, e processos exotérmicos, que é quando a variação da entropia é menor que zero. Tá, e o que significa esse endotérmico e exotérmico? Quando eu tenho um processo endotérmico, significa que eu absorvi energia, e quando eu tenho um processo exotérmico, significa que eu liberei a energia. Significa o quê? Que a energia final é menor do que a energia inicial. Então eu já dei uma dica de como a gente vai calcular a energia, a variação da entropia desse processo que está indo de sólido para líquido, é fazendo a entalpia do produto, que ou seja, é água líquida, menos a entalpia do reagente, que é o gelo, a água sólida. Para fazer esse cálculo, eu preciso aqui desses dados, que tem o quê? A entalpia de formação da água líquida e da água sólida. Então, substituindo esses valores na fórmula, nós temos isso aqui. E calculando, nós vamos ter que esse ΔH vai ser mais 7 kJ por mol. Ou seja, esse processo não libera energia. Tá, ainda raciocinando sobre o gelo, a gente vai fazer uma outra pergunta. E esse gelo, ele vai derreter sempre? Por quê? Quando eu estou aqui no Rio de Janeiro, temperatura de 30 graus Celsius, ele derrete? Se eu boto ele em cima da mesa, ele vai derreter. Porém, se eu estou no Polo Norte, numa temperatura, sei lá, de menos 30 graus Celsius, esse gelo, ele não vai derreter. Então, a gente já tira outra conclusão daí, que é: esse processo ele não libera energia e ele vai depender da temperatura. A temperatura vai afetar a espontaneidade desse processo. Seguindo para um outro questionamento, é o seguinte: outro fator pode afetar esse fenômeno. A gente viu que a variação da entropia vai depender, a temperatura também, e a outra questão é o ΔS, que vai ser a variação da entropia. A minha entropia vai me falar do meu nível de desordem, ok? Vamos lá, quanto maior meu nível de desordem, maior a minha entropia. A gente chegou aqui a esse exemplo, né, que a gente está falando de transformações físicas de sólido para líquido, ou também podemos falar de líquido para gás. Quando a gente está indo de um estado sólido para um estado líquido, a gente está aumentando o nível de desordem, porque no sólido nós temos os átomos lá arranjados, as moléculas lá todas arranjadinhas no seu espaço. No líquido isso está mais confuso e no gás mais livre ainda. Se eu estou aumentando o nível de desordem, eu estou aumentando minha entropia. Então, os sólidos têm entropia menor do que os líquidos, que têm entropia menor do que os gases. Para calcular essa entropia, eu posso fazer de uma forma análoga à da entalpia, fazendo apenas a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. E esse fator também vai influenciar a espontaneidade do meu processo, que eu vou chegar agora onde eu queria, que é para falar da energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs que vai me dizer se um processo é espontâneo ou não. E ela pode ser calculada por essa fórmula. O ΔG, que é a minha energia livre de Gibbs, vai ser igual ao ΔH, que é a variação da entalpia, menos T, que é a temperatura lá que está acontecendo o processo, vezes o ΔS, que é a minha variação de entropia. E eu tenho o quê? Que quando eu tiver um ΔG negativo, menor do que zero, eu vou ter um processo espontâneo. E se eu tenho um ΔG positivo, maior do que zero, eu tenho processos não espontâneos. Ok? Então, se eu tenho um valor que depende tanto da minha entalpia como da minha entropia e da minha temperatura, eu posso fazer algumas análises, que é o que eu vou falar agora, que são
análise das possibilidades. Vamos lá? Eu vou chegar aqui com a fórmula de novo, né? Para ficar na nossa memória, que ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. E eu vou começar a analisar como é que vai variar o ΔG em função do meu ΔH e do meu ΔS. Por exemplo, quando eu tenho um ΔH menor do que zero e um ΔS maior do que zero, meu ΔG sempre vai ser negativo. Porque negativo com isso aqui positivo, aí multiplicando aqui é um negativo, o valor vai ser negativo. Analisando aqui o gráfico, eu tenho que, quando eu tenho um ΔH negativo, conforme eu aumento a minha temperatura, isso aqui vai ser sempre mais negativo ainda. Meu ΔG sempre vai ser mais negativo. Então, esses processos sempre vão ser o quê? Espontâneos. Só para observar e ficar claro, quando eu estou aqui, isso aqui seria meu eixo zero, né? Meu ponto zero. Quando eu estou abaixo dessa linha, eu tenho processos espontâneos e acima, não espontâneos. Seguindo agora para ΔH negativo e ΔS negativo também. Quando eu tiver esse caso, eu vou ter processos dependentes da minha temperatura. Quando, conforme eu aumento a temperatura, o meu processo fica menos espontâneo, porque esse ΔG fica cada vez mais positivo, como eu posso ver essa linha aqui subindo. Agora eu vou ter meu ΔH positivo e meu ΔS também positivo. E esses processos, meu ΔG também vai depender de T, que é esse gráfico aqui. Meu ΔH é positivo, e note que conforme eu aumento a temperatura, meu ΔG vai como? Vai caindo. Então, conforme eu aumento a minha temperatura, eu vou aumentando a espontaneidade do processo. Por fim, eu vou ter meu ΔH positivo e meu ΔS negativo, quando, nesses casos, meu ΔG sempre vai ser positivo, meus processos sempre vão ser não espontâneos, que seria esse gráfico aqui, que toda a linha está na parte de cima, que é a não espontânea. Ok? Vamos fazer um problema sobre isso, para ficar mais claro. Eu faço a seguinte pergunta. Eu falei o tempo todo do derretimento, agora vamos falar de evaporação. Então, vamos lá. A evaporação da água a 25 graus Celsius é um processo espontâneo? Aqui eu trouxe minha mudança. Meu reagente é água líquida, meu produto seria água gasosa. Eu trouxe aqui os nossos dados. Eu preciso da temperatura. Eu sempre tenho que passar para Kelvin, tá bom? Então, 25 graus Celsius mais 273 vai ser 298 Kelvin. E aqui eu tenho meus dados de entalpia e entropia, tanto da água líquida quanto da água sólida. Então, o primeiro passo é calcular a variação da entalpia. Aqui eu peguei o 242 da água gasosa com o 286 da água líquida. Eu botei aqui roxinho com roxinho, laranja com laranja. E achei meu ΔH. Meu segundo passo é calcular meu ΔS. Novamente, eu peguei aqui minha entropia da água gasosa. Opa, deixa eu botar aqui. E diminuir com a entropia da minha água líquida. E achei aqui esse valor. Colocando aqui o 298. Eu passei aqui de quilojoules para joules, porque tem que estar na mesma unidade. Então, é 44.000. E calculando, nós vamos ter que esse ΔG vai ser mais 8.836. Vai ser um processo não espontâneo. Fazendo agora um jogo rápido, vamos botar então uma temperatura de 100 graus Celsius. Eu só apenas vou mudar o quê? Esse meu 383 aqui, que é a temperatura em Kelvin a 110 graus Celsius. Tranquilo? Quando eu calculo esse ΔG, eu vou ter que o valor vai ser menos 1.194 joule por mol. Ou seja, quando aumenta a temperatura, fica um processo espontâneo. Por fim, nós vamos falar agora do significado físico disso tudo que eu estou falando. Porque esse ΔG ele vai me indicar o trabalho máximo de um processo. Quando eu estou falando disso, eu estou falando de trabalhos onde eu tenho situações ideais e processos reversíveis. E eu posso calcular essa eficiência através dessa fórmula, onde a eficiência do meu processo vai ser o trabalho obtido sobre o meu ΔG vezes 100. Na prática, essas eficiências giram sempre em torno de 30%, não é um valor muito alto. Ok? Então, esse vídeo te ajudou? Responde aí.